Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o seu ser. Vem controlar todo o seu ser. Vem dirigir o seu viver, o seu pensar, o seu falar, o seu sentir, o seu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre uma palavrinha, né? A palavra que nos foi proposta para a noite de hoje está lá no Evangelho de João. Vou pedir para você abrir, né? Você que trouxe a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2. A palavra que me propuseram, né, para a gente partilhar nessa noite está lá no Evangelho de João, capítulo 2, uma passagem que é muito conhecida nossa, eu acredito, né? A passagem das bodas de Caná. Quem não conhece aqui a passagem das bodas de Caná? Você não conhece? Além do meu irmão ali, mais alguém não conhece a passagem das bodas de Caná? Também nunca ouviu falar daquele casamento, onde Jesus vai ao casamento com seus discípulos, tá? Então a gente vai... porque nós, na verdade, nós não vamos trabalhar a passagem das bodas de Caná. Na verdade, nós vamos usar só um versículo que está nessa passagem das bodas de Caná, mas a gente não vai falar sobre a passagem das bodas de Caná, né? Evangelho de João, capítulo 2, amém? Eu vou passar rapidamente, como o nosso objetivo aqui não é falar sobre as bodas de Caná, eu vou fazer uma leitura rápida até a gente chegar, porque como tem algumas pessoas que nunca ouviram a passagem, eu vou fazer uma leitura rápida até a gente chegar no versículo que foi o que foi escolhido pelo Senhor para a gente trabalhar aqui nessa noite, né? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias.
Então, para quem nunca tinha ouvido falar, né, essa é a passagem das bodas de Caná. Jesus vai a um casamento com os seus discípulos, e naquele tempo não era como hoje, né? Hoje em dia a gente sai correndo do matrimônio, da celebração do matrimônio, porque a gente tem que chegar na casa de festa rápido para pegar uma mesa bem localizada para ser bem servido, não é verdade? Né? Mas naquele tempo não era assim. Os casamentos levavam mais ou menos uma semana, 8 dias, né? E no meio dessa festa faltou vinho, né? Então, a partir do momento que falta vinho, Nossa Senhora, percebendo que faltava o vinho, recorre a Jesus e diz: ele já não tem mais vinho. E aí Jesus vira-se para sua mãe e diz: mulher, mas que nós temos com isso, né? Eu não sou o anfitrião, né? O casamento não é meu, a minha hora não chegou ainda, né? Mas Maria, sempre confiante, vira-se para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E esse é o versículo que nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre ele hoje, né? Maria, mesmo tendo, Maria recebeu uma resposta positiva de Jesus. Vocês acharam que a resposta que ela recebeu foi positiva? Não foi muito animadora, não é? Mas Maria era confiante, né? Maria era uma mulher de fé e ela conhecia o seu filho. Então ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Por isso que a gente quer pegar essa palavra que Maria usou para falar um pouquinho sobre obediência, né? Porque essa palavra nos remete à obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, o que a gente vai falar um pouquinho com base nessa frase de Maria, com base nessa instrução de Maria, é sobre a obediência, é sobre como anda a nossa obediência cristã, a nossa obediência de filhos de Deus. Maria é modelo do discípulo. Por quê? Porque Maria é modelo do discípulo, porque ela escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Por isso ela é modelo do discípulo. Maria é modelo de todos nós que queremos seguir o Cristo. Por quê? Porque ela primeiro escuta. E essa é uma grande dificuldade dos nossos dias. É ou não é verdade? A dificuldade de escutar. Hoje em dia nós temos uma grande dificuldade de escutar o que o outro está dizendo, escutar o que o padre está dizendo na homilia, né? Às vezes a gente está lá na missa, percebe que na hora da homilia um monte de gente sai, vai ao banheiro, bebe água, mas isso é só numa paróquia que eu conheço lá na China. Eu tenho certeza que aqui, né? Eu tenho certeza que aqui na Gávea isso não acontece, né? Mas nessa paróquia lá da China, quando começa a homilia, as pessoas saem para beber água, vão ao banheiro, às vezes estão lá na cantina batendo papo, né? E depois voltam para, quando termina a homilia, voltam. Por quê? A gente tem uma grande dificuldade de escutar, né? Aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo proposto. E o discípulo de Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é escutar, né? A própria frase de Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Mas o que é que eu vou fazer se eu não escutar aquilo que ele está querendo me dizer? Se eu não paro para escutar, eu não vou conseguir, né, fazer aquilo que ele quer. Mas Deus nos fala. Deus fala a você na sua vida? Né? De que maneira Deus nos fala? Deus nos fala de muitas maneiras, né? De diversos modos Deus nos fala. Às vezes as pessoas: mas Deus nunca falou comigo. Deus nos fala por meio da sua palavra. Deus nos fala por meio do nosso irmão, por meio dos acontecimentos da nossa vida. Muitas vezes é Deus que está nos falando. Às vezes a gente diz assim: mas que coincidência encontrar você aqui. Pode crer que não é coincidência, é providência, né? Para aquele que crê em Deus não existe coincidência, existe providência de Deus, né? Então, de muitas formas Deus nos fala. Muitas vezes a gente, coisas dão errado na nossa vida, porque a gente não vê que Deus está falando conosco, né? Muitas vezes, quem não conhece
alguma história de alguém que ia sair de casa, por exemplo, e a mãe diz assim: não vai, meu filho, não vai hoje não vai nesse lugar não, porque eu não estou sentindo uma coisa boa assim. Quem nunca conheceu uma história desse tipo? Não vai não, né? E o filho: não, mas eu vou sim, né? E aí contraria a vontade dos pais, às vezes sai contra a vontade dos pais, né? E aí quando está saindo de casa, botando o pé para fora de casa, toca o telefone, né? O meu filho, é para você, ó, a mãe dá graças a Deus, né? Meu filho, o telefone é para você. Aí ele volta para atender, né? Aí fica um tempão no telefone, perde a carona que ele ia para o tal lugar. Ele falou: meu filho, já passou tanto tempo, você já perdeu a carona. Não, mas eu pego um ônibus, eu vou assim mesmo, né? Eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou, né? Então muitas vezes a gente vê, Deus está falando conosco por meio dos acontecimentos e nós não estamos escutando. Aí chega no tal lugar, acontece alguma coisa de ruim, né? E aí a mãe é obrigada a dizer: eu falei, né? Eu te avisei, não é isso? Quantas vezes você já ouviu essa frase na sua vida? Eu te avisei, né? Quem é que nunca dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, não é verdade? Mas quem aqui pode dizer que nunca ouviu aquela famosa frase: eu te avisei, não é? Esse eu te avisei é Deus que avisou por meio de você, por meio de outra pessoa, avisou você. Tem aquela historinha bastante conhecida, tem uma historinha de que uma cidadezinha do interior choveu tanto, mas choveu tanto, que a cidade começou a ficar inundada. Aí tinha uma pessoa muito fervorosa, um homem muito fervoroso, um homem de fé, muito piedoso, né? E aí ele não queria abandonar a casa dele. A defesa civil começou a avisar: olha, vai chover muito, né? Abandonem as suas casas, corram, fujam o mais depressa possível, porque a cidade toda vai ser inundada. E aí aquele homem disse assim: não, eu vou ficar aqui, porque Deus vai me salvar. Eu tenho certeza, eu estou rezando, Ele vai falar comigo, Ele vai me salvar. E aí a defesa civil, e começa a chover, né? E as pessoas tudo fugindo, e ele lá: não, Deus vai falar comigo, Deus vai me salvar disso, eu não vou, eu vou ficar na minha casa. E aí começa a encher a casa dele de água, as pessoas já tudo abandonando a cidade, e ele lá firme, né? E a água começa a entrar pela casa dele, ele: não, Deus vai me salvar aqui. E aí a água começa a subir, ele sai de casa, ele vai para o telhado da casa, né? Porque a cidade já está toda inundada, né? E aí ele lá: não. E aí quando ele está lá no telhado da casa, ele continua rezando: Senhor, eu estou aqui no telhado, a cidade está toda inundada, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me salvar. E quando ele está no telhado da casa, aí passa um amigo dele, né? Um vizinho dele passa num bote. Ô, meu irmão, vamos embora, entra aqui, essa água vai subir mais aí, vai cobrir a tua casa, entra aqui no meu bote enquanto é tempo. Não, meu amigo, vai com Deus, né? Segue o seu caminho, glória a Deus, pode seguir em frente, porque Deus vai me salvar. E aí o bote vai embora, né? E ele continua lá: não, eu vou ficar aqui porque eu tenho fé, eu confio, Deus vai me salvar. E aí passa uma lancha, né? Um outro vizinho dele numa lancha: ô, meu irmão, você está maluco? Olha a água aí, você já está no telhado da casa, a água já está quase no teu pé, mesmo no telhado, e você está esperando o quê? Entra aqui na minha lancha, vamos embora, vamos nos salvar enquanto é tempo. Não, eu agradeço muito obrigado, mas Deus vai me salvar, né? Não precisa, muito obrigado, Deus. E a lancha vai embora, né? E ele continua lá no telhado da casa. Aí vem um helicóptero, né? Chega um helicóptero, joga uma escada para ele: olha aí, sobe aqui, vamos embora, a água está subindo. Ele: não, obrigado, Deus vai me salvar, não precisa, né? E acontece que o quê? A água sobe, ele morre afogado, né? Aí quando chega lá no céu, ele vai falar com Jesus, né? Ô Senhor, poxa, mas eu fui uma pessoa toda a minha vida, eu tive fé, eu confiei em você, né? E aí você, não, quando eu precisei, você me deixou morrer. Aí Jesus fala para ele: olha, eu mandei um bote, mandei uma lancha e mandei um helicóptero. Se você não aceitou, eu não pude fazer mais nada, né? Porque muitas vezes
por que eu contei essa historinha? Porque muitas vezes a gente pensa, né, a gente tem essa dificuldade de escutar a Deus, porque a gente quer muitas vezes que Deus fale para a gente de maneira sobrenatural. Quando muitas vezes na maioria das vezes, Deus nos fala, e é aí que nós devemos escutar, Deus nos fala nos acontecimentos cotidianos da nossa vida. É prestando atenção nos detalhes que a gente vai perceber que Deus está falando conosco. Deus não fala conosco, né? Se a gente ficar esperando que Deus fale conosco por meio de sonhos, por meio de revelações, por meio de aparições, pode até acontecer. Mas Deus fala conosco no cotidiano das nossas vidas. É quando a gente para meditar a palavra dEle, é quando a gente para rezar, é quando a gente abre o nosso coração, é que a gente percebe que Deus está falando conosco nos mínimos detalhes, naquelas coisas que todos os dias a gente percebe na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não consegue escutar, e é impossível obedecer a Deus, né, sem escutar. E falando de obediência, a outra coisa que a gente precisa saber é o que é obediência. O que vocês diriam para mim que é obediência? O que é obedecer? Você concorda comigo que obedecer é submeter a nossa vontade à vontade de outra pessoa? Muitas vezes, quando a gente vai obedecer, a gente tem que submeter a nossa própria vontade à vontade de outro, não é isso? Muitas vezes, quando a gente obedece, não é aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas quando a gente obedece, nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de outra pessoa. Você concorda comigo? Santo Tomás de Aquino, ele dizia, eu trouxe uma frase dele aqui, Santo Tomás de Aquino dizia assim: a obediência traz o desapego de se fazer a própria vontade para fazer-se a vontade de Deus. Então, São Tomás de Aquino define a obediência como? É quando eu me desapego da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não é o que a gente reza todos os dias no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Todos os dias a gente reza. Você reza o Pai Nosso todo dia? Todos os dias a gente reza isso, não é? Seja feita a vossa vontade. Mas será que nós estamos sendo fiéis ao que nós rezamos? Quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, né? A gente deveria abrir um parênteses assim, dizer assim, seja feita a vossa vontade desde que seja igual à minha, não é isso? Porque na verdade é o que a gente quer quando a gente reza. Quando a gente reza a Deus, a gente não quer que a vontade dele seja feita na nossa vida. A gente quer que a vontade dele seja igual à nossa. Se coincidir com a minha, glória a Deus, é isso que eu quero, né? Seja feita a vossa vontade desde que não me atrapalhe, desde que não me incomode, desde que seja aquilo que eu quero, né? Mas muitas vezes não é assim, e isso é a obediência, é nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. E aí a gente vai buscar o exemplo de Maria, né? Já que nós começamos com Maria, fazei tudo o que ele vos disser, que é o nosso tema de hoje, a gente vai buscar um exemplo de Maria. Maria estava, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, Maria estava para se casar. Imagina se uma moça que está prestes a se casar, imagina se ela não tinha planos para a vida dela. O que vocês acham? Ela tinha ou não? Imagina se ela não tinha os seus sonhos. Imagina se ela não imaginava, né, uma casa como era comum naquela época, uma casa cheia de filhos, né? Imagina se ela já não tinha uma vida cheia de sonhos, cheia de planos para a vida dela, e no entanto entra um anjo na casa dela e diz assim: olha, esquece tudo, apaga, deleta, né? Pode esquecer tudo, você nunca vai ter relações com seu marido, né? Porque você vai conceber do Espírito Santo, você vai ser a mãe do Filho de Deus. E o que ela diz? Qual é a resposta de Maria? Eis aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então imagina você de uma hora para outra, porque ninguém mandou, né? O anjo não mandou nenhum telegrama, olha, tal dia eu vou te visitar, se prepara, né? Deus não deu nenhum aviso.
Não é isso? Ele chegou lá e imagina de uma hora para outra você se desfazer, você se desapegar de todos os sonhos que você tinha até aquele momento. Será que foi fácil para Maria? Não foi fácil, no entanto ela obedeceu, né? No entanto, quando ela se viu diante do anjo, ela obedeceu. E nós muitas vezes nas nossas vidas, né, a minha esposa costuma dizer, né, olha, tem vezes que eu sou tão, ela costuma falar isso para mim, tem vezes que eu sou tão teimosa que só Deus, e às vezes nem Ele, não é isso? E nós somos assim, muitas vezes nem Deus dobra a nossa vontade, não é verdade? Muitas vezes a gente dá um murro na ponta da faca, porque muitas vezes nem Deus dobra a nossa vontade. Essa que é a verdade, mas a obediência não é essa. A obediência dos filhos de Deus é justamente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É difícil? É. Muitas vezes é muito difícil, porque nós temos que nos desapegar daquilo que é aquilo muitas vezes que nos é o mais querido. Mas nós temos que ter essa confiança de que aquilo que Deus quer para a nossa vida, que a vontade de Deus para a nossa vida, é muito melhor do que a nossa própria. Nós não conhecemos os caminhos por onde o Senhor quer nos conduzir, mas Ele conhece. E muitas vezes aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós não é. Jesus, né? Jesus estava lá no Getsêmani, conhece essa passagem? Conhece o Getsêmani? O Horto das Oliveiras, né? Jesus estava lá, prestes a ser preso, a ser crucificado, né? A morrer crucificado. Jesus estava lá, e ele diz, o que Jesus diz nessa hora? Senhor, se possível, contudo, não se faça mais a tua, não é isso? Por Jesus, né? Quem é humanamente, Jesus humanamente, quem é que quer sofrer? Quem é que quer ser pregado na cruz? Tem alguém querendo aí? Quem quer ser pregado na cruz? Quem quer sofrer? Humanamente Jesus não queria, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. E quem é que poderia dizer que a vontade do Pai para o Filho é que ele passasse por tudo aquilo? Como é que você, humano, se fosse você no lugar de Cristo, como é que você olha para o teu sofrimento? Como é que você hoje, não sei qual situação você está passando na sua vida, mas de que forma você olha para o teu sofrimento, para a cruz que você está carregando nesse momento? Como é que você olha para a cruz que você está carregando agora e você diz assim, olha, eu estou passando por uma cruz agora, mas eu tenho a certeza que lá na frente vai haver uma vida nova, eu tenho certeza que lá na frente vai haver uma ressurreição. Quem é que olhando para Jesus na cruz, qual era a pessoa que passando diante de Jesus ali na cruz, me diz se tem algum testemunho na Bíblia de alguém que passou em frente à cruz e disse assim, esse cara aí ainda vai se dar bem. Alguém falou isso para Jesus? Só zombaram, só escarneceram, só cuspiram, não é isso? Até o ladrão, né? Até o ladrão lá quis tirar onda com Jesus na cruz, não é isso? Ninguém disse para ele assim, não, você, aliás, minto, teve uma pessoa que disse, quem foi? Teve o muito bem lembrado, teve o soldado depois, né, que o sangue e a água, e teve também o bom ladrão que disse, né, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, né? Quem é que pode ter? Quem é que aqui na sua vida, você, no momento de sofrimento que você passa na sua vida, naqueles momentos em que a gente está mal, em que as coisas parecem que não estão dando certo, em que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, quem é que consegue voltar-se para Jesus e dizer, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso? Lembra-te de mim quando tudo isso passar, quando esse meu sofrimento passar, quando essa minha dor passar, quando você curar essa minha dor, eu sei que você não se esqueceu de mim. Tudo isso é por obediência, né? E Jesus lá no Getsêmani disse, não se faça a minha, mas a tua vontade. Nós temos que ter a confiança que a vontade de Deus para a minha vida, ainda que não pareça,
Ainda que a gente lá, como canta o padre Marcelo Rossi, né? Ainda se vier uma noite traiçoeira, a gente tem que crer que vai haver um amanhecer. A gente tem que crer que, por mais que nos pareça escura a noite, o sol vai voltar. A luz vai brilhar novamente, porque a vontade de Deus para a nossa vida é o melhor para nós, né? É como a gente reza no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, mas eu preciso crer que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Eu preciso crer que Deus sabe da minha vida melhor do que eu. Eu preciso acreditar que Deus sabe melhor do que eu mesmo o que é melhor para mim. E muitas vezes isso que é a grande dificuldade da nossa vida, é obedecer, né? É ter essa obediência de filhos. Aqui a gente está falando disso nessa noite, é ter a obediência de filhos a Deus, é uma obediência filial a Deus, né? Porque a obediência filial a Deus, ela tem uma cara própria, ela tem um jeitão próprio. A obediência filial a Deus, nós obedecemos a Deus. A obediência a Deus, ela tem 3 características, vamos dizer assim. A primeira característica da obediência dos filhos de Deus, ela é uma obediência sobrenatural. E aí a gente tem que entender o que é obediência sobrenatural, porque às vezes a gente, né, quando fala a palavra sobrenatural, a gente fica pensando às vezes num monte de coisas, né? Quando a gente diz obediência sobrenatural, é sobre, né? O que é sobre? Que está acima. Natural, de natureza, né? Então, obediência sobrenatural é uma obediência que está acima da natureza humana, é uma obediência que nos é dada por força do Espírito Santo. Obedecemos porque o Espírito Santo nos capacita para sermos obedientes. Então, nós obedecemos porque quem nos está mandando fazer, quem nos está mandando obedecer é Deus. Então, a obediência de filhos de Deus é uma obediência que reconhece que aquela autoridade vem de Deus. Se você tem facilidade em manusear a Bíblia, abre na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. Amém? Olha o que diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 13. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Vou ler novamente. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Vocês lembram quando Jesus foi preso, né? Quando Jesus foi preso e ele conversou com Pilatos, Pilatos virou-se para Jesus e disse assim: você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? E o que Jesus responde para Pilatos? Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se não te fosse dada do alto. Quando Jesus está diante de Pilatos, né? Pilatos se vira para Jesus e diz: você não vai me responder? Você não sabe que eu posso mandar te prender, mandar te soltar? Que eu posso te mandar te crucificar agora mesmo ou não te libertar? Você não vai me ouvir, não vai me responder? E ele diz: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se não te fosse dada do alto. E aí São Paulo vai dizer aqui que toda a autoridade constituída sobre a terra vem de Deus. Por incrível que pareça, até a Dilma, presidenta, vem de Deus, né? É duro, mas é verdade, né? Então, gente, nós temos que nos submeter, porque isso é sobrenatural, né? A obediência sobrenatural dos filhos de Deus é essa: eu obedeço porque reconheço que toda a autoridade vem de Deus.
Então eu obedeço não por obediência àquela pessoa, mas por obediência a Deus. Eu me submeto a isso por obediência a Deus, né? E essa é uma das características da obediência. Ela precisa ser sobrenatural na intenção. Eu vou obedecer por obediência a Deus, né? Muitas vezes você pode ser que quem trabalha em pastoral aqui, né? Quem trabalha em pastoral aqui, muitas vezes tem que obedecer aquilo que o padre diz, né? Às vezes você não concorda com aquilo que o padre faz, né? Que está falando, olha, vamos fazer dessa forma. Mas padre, o senhor não acha que seria melhor da forma A? Não, eu quero da forma B. E aí você obedece, né? Aí o que acontece? Aí é que está a obediência. Bom, mas então se o senhor vai fazer da forma B, eu não vou mais participar. O senhor chama outra pessoa. Aí não. Não é isso? Nunca aconteceu isso nas nossas pastorais, não é verdade? Ah, não, padre, se não é desse jeito, então o senhor procura outra pessoa. Eu não vou, eu estou fora, né? Não é, obediência tem que ser, porque se Deus está mandando fazer dessa forma, pode ser até que humanamente olhando, dê tudo errado. Olha, o padre mandou fazer o encontro daquele jeito, foi um fracasso. Aos olhos humanos pode ser um fracasso, mas a gente nunca pode esquecer, né? Que muitas vezes aquilo que nos parece um fracasso é dali que Deus tira uma grande vitória. Então seja obediente, né? Tem aquele ditado famoso que quem obedece não erra nunca, não é isso? Então seja obediente, porque toda a autoridade vem de Deus. Segunda característica da obediência, ela precisa ser universal na extensão. Se você vai, o que eu quero dizer com isso? Se você vai obedecer, obedeça tudo. O que Maria disse aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse, olha, o que ele disser, vocês olham lá, vê o que vocês podem fazer. Não, fazei tudo o que ele vos disser. Então a obediência dos filhos de Deus é uma obediência que você precisa ir até o fim. Se você vai ser obediente a Deus, e aqui a gente vai entrar, né, numa questão mais delicada, porque eu não vou entrar muito agora, porque isso é sempre polêmico e levaria muito tempo, mas se você vai obedecer a Deus, e aqui entra a obediência aos mandamentos da lei de Deus, obedeça a todos. Ou você está com Deus ou você não está, ou você é quente ou você é frio, porque está lá no Apocalipse, morno Deus faz o quê? Pois é, né? Então ou você é quente ou você é frio, ou você está com Deus ou você não está. Então se você vai ser obediente a Deus, seja obediente a Deus em tudo. Confie nos desígnios de Deus até o fim. Confie em tudo, faça tudo o que Ele te disser. Porque se a gente faz pela metade, a gente não sabe onde é que foi, né? Se a gente faz só pela metade, a gente nunca vai saber se Deus estava certo, né, entre aspas, ou não, porque a gente não fez como Ele disse. Se você manda o seu filho fazer uma coisa de um jeito, ele faz de outra, ele nunca vai saber se você estava certo, porque você não fez como ele não fez como você mandou, né? Então a obediência precisa ser em tudo. Eu não posso, eu obedeço à igreja até aqui, nesse ponto eu prefiro não obedecer, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, né? Nesse ponto aqui eu vou fazer do meu jeito, é melhor para mim. Creia que aquilo que Deus manda, aquilo que Deus coloca para os seus filhos, é o melhor para nós, né? E o terceiro aspecto dessa obediência, a nossa obediência, além dela ser sobrenatural, além dela ser universal, ela precisa ser inteira. A gente precisa obedecer por inteiro. O que é obedecer por inteiro? Lembra da parábola dos 2 filhos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21? Aquela parábola dos 2 filhos, você não deve estar lembrado. É uma parábola que Jesus conta uma parábola. Obrigado mesmo, eu estava precisando mesmo. Jesus conta uma parábola em que um homem se vira para um dos seus filhos e diz assim: meu filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E aí o que o filho diz? Não vou. Mas depois ele se arrepende e vai, né? E aí ele vira para o segundo filho e diz assim: meu filho, vai trabalhar hoje lá na minha vinha. E o que o filho diz? Ah, papai, eu vou sim, mas não vai.
Qual dos dois fez a vontade de Deus? Jesus diz na parábola que quem fez a vontade de Deus foi o primeiro, que disse não, mas foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Mas qual dos dois cumpriu a vontade de Deus por inteiro? Nenhum dos dois, não é isso? Porque o primeiro disse que não, depois se arrependeu e foi. E cumprir a vontade de Deus por inteiro, cumprir a vontade de Deus por inteiro, é cumprir na hora que Ele nos manda. Eu não posso deixar para depois. É preciso ser pontual no cumprimento da vontade de Deus, né? A gente não pode adiar a obra de Deus, né? Às vezes a gente fica, lembra daquela passagem em que Jesus, aquela parábola que Jesus chama as pessoas para segui-lo, e cada um dá uma desculpa. Deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo. A obediência a Deus tem que ser pontual. Se é nesse momento que Deus nos chama, é nesse momento que eu preciso ir, porque é nesse momento que Ele está precisando de mim, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim: puxa, mas por que Jesus não pôde nem esperar o homem lá enterrar o pai dele, né? Por que Jesus não pôde nem esperar o homem? A gente sabe que as parábolas, elas não podem ser entendidas literalmente, elas trazem uma mensagem, e a mensagem que essa passagem traz para nós é que o chamamento de Deus precisa ser atendido no momento em que ele é feito. Eu não posso adiar a vontade de Deus, eu não posso adiar a obra de Deus. Todo aquele que pega no arado, né, e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do reino, não é isso? Então a gente não pode adiar, tem que ser pontual a obediência a Deus. Outra coisa que a obediência a Deus precisa ser, ela precisa ser constante, o que nenhum dos dois filhos foi, né? O primeiro filho disse não vou, aí depois se arrependeu e foi. Olha a inconstância. O outro disse vou sim, mas depois ficou com preguiça, não foi. Nós temos que ser constantes na obediência a Deus, obedecer sempre à vontade de Deus, né? E obedecer sem restrições à vontade de Deus. E talvez o mais importante, obedecer com alegria. Difícil, muito difícil. Obedecer à vontade de Deus com alegria. Olha, grupo de oração do pecado lavado. No feriado, né? No feriado a gente vai passar o dia inteiro rezando o terço, né? Quem vai? Levanta a mão. Opa, eu vou. O dia inteiro, é o dia inteiro mesmo. Das 7 da manhã às 7 da noite. Vou. Com alegria. Obedecer à vontade de Deus com alegria, obedecer ao chamado do Senhor com alegria, né? Muitas vezes, e eu recomendo, quem ainda não leu, vale a pena ler, compra e leia, A Alegria do Evangelho, Papa Francisco, maravilhoso, né? Muitas vezes, Papa Francisco fala, muitas vezes o que falta na nossa igreja é essa alegria. Se a gente não tem alegria nas coisas de Deus, e Papa Francisco diz lá, não com essas palavras, se eu não coloco alegria na evangelização, a quem eu vou evangelizar? Se eu vou evangelizar, olha aqui, meu irmão, paz de Cristo, meu irmão, olha aqui, a gente vai fazer um retiro, viu? Paz de Cristo, vai lá. Com quem que a gente vai evangelizar? Papa Francisco fala isso, com cara de defunto, né? Se não está parecendo bom para mim, vai parecer bom para quem, né? Se eu que estou chamando a pessoa não estou com uma cara satisfeita, imagina o outro que está recebendo o chamado, aí é que ele não vai mesmo, né? Meu irmão, eu quero, para a gente encerrar esse momento, essa reflexão, eu espero que você tenha percebido que foi um chamado a nós refletirmos sobre a obediência que nós devemos ter como filhos de Deus. Mas para a gente encerrar esse momento, eu quero chamar você a refletir sobre essa obediência da seguinte maneira: existem pelo menos 3 tipos de obediência. Existem pelo menos 3 tipos de obediência. E aí eu queria que você hoje na sua casa, todas as coisas que eu falei, provavelmente você não vai lembrar, talvez lembre de uma ou outra que talvez tenha ficado, que o Senhor plantou no seu coração.
mas eu queria que esse finalzinho você levasse para sua casa e meditasse. Nas suas orações, na sua oração pessoal, você guardasse o que eu vou dizer agora e meditasse. Existem pelo menos 3 tipos de obediência. A primeira obediência, eu vou chamar assim, é a obediência do escravo. O escravo obedece por quê? O escravo obedece por medo da punição. O escravo obedece por medo do castigo. E muitas vezes na igreja a gente encontra pessoas que obedecem por medo do castigo. Por incrível que pareça, você vai encontrar pessoas na igreja que obedecem às coisas de Deus por medo de um castigo. Se eu não fizer assim eu vou para o inferno. Senão eu tenho que fazer isso porque senão Deus vai me castigar. Eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou prosperar, minha vida não vai ser abençoada. Muitas pessoas não obedecem, melhor dizendo, por medo do castigo, por medo da punição. É a obediência do escravo. Existe um segundo tipo de obediência, que é a obediência do mercenário. Ele obedece porque ele está em vista de uma recompensa. Ele obedece porque ele está em vista de um prêmio. Ele obedece porque ele está em vista de um interesse. Eu vou fazer isso sim, porque eu tenho certeza que a minha vida vai prosperar. Eu tenho certeza que a minha vida vai ser abençoada. Tudo que eu pedir eu vou receber. Eu tenho certeza que se eu fizer direitinho como Deus manda, eu vou para o céu e a minha vida vai ser tudo de bom. Eu não vou ter problema, eu não vou ter cruz, né? Eu não vou ter falta de saúde, minha vida vai ser uma bênção só. É a obediência do mercenário, a obediência por interesse. Mas a obediência a qual Deus nos chama é a obediência de filhos. E o filho obedece por amor. Muitas vezes ele pode não concordar com aquilo que o pai está propondo. Muitas vezes ele não entende aquilo que o pai está propondo. Mas ele obedece porque ama. Ele obedece porque sabe que o pai que o ama só pode querer o melhor para ele. E essa é a obediência que nós devemos ter na nossa vida. E é aí que eu proponho para você. Você não precisa me responder, é para você meditar. De qual dessas 3 obediências a sua vida espiritual está mais próxima? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Como é que tem sido a sua caminhada com Deus? É por medo de um castigo? Você tem vindo à igreja por medo de um castigo, por medo de perder o céu se você não vier? Se você não rezar, se você não fizer isso, não fizer aquilo? Você tem caminhado com Deus por interesse de uma recompensa, de que a sua vida seja sempre abençoada, de que você ganhe o reino dos céus? Ou você tem caminhado com Deus porque você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Porque essa é na verdade a vontade de Deus para nós. Veja que na passagem das bodas de Caná, Jesus responde para Maria: mulher, o que é que em outras palavras foi isso que Jesus disse para Maria: mulher, o que é que nós temos a ver com isso? Se está faltando vinho nesse casamento, o que é que nós temos a ver com isso? Nós não somos os anfitriões, não somos nós que estamos dando essa festa. O que é que eu tenho a ver com isso se está faltando vinho? No entanto, Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. E eles fazem. E Jesus, que tinha dito: o que é que eu tenho a ver com isso? Transforma aquela água em vinho. Isso é para que a gente perceba que muitas vezes nas nossas vidas, nos nossos sofrimentos, nos nossos padecimentos, muitas vezes você pode ser levado a pensar:
Deus não está se importando comigo. Deus não tem nada a ver com isso, Ele não está se importando com o meu sofrimento. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus quer participar da sua vida nas menores coisas. Naquele sofrimento que você pensa que Deus não tem nada a ver com isso, naquele sofrimento que você pensa que Deus se esqueceu de você, é justamente ali que Ele quer te curar, é justamente ali que Ele quer te salvar. Veja que naquele momento, a própria confiança de Maria pode ter sido testada pela resposta de Jesus. O que é que eu tenho a ver com isso se está faltando vinho? A própria confiança de Maria ali foi testada, mas ela não perdeu. Ela, inabalável, não perdeu a confiança e disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela tinha certeza que aquele sofrimento pelo qual aquele casal de noivos poderia passar se acabasse o vinho, não seria indiferente ao coração de Jesus. Assim como o teu sofrimento, assim como a tua dificuldade, assim como a tua dor, assim como o teu medo, não é indiferente ao coração de Deus. Deus está se importando com você agora, nesse momento. Deus está se importando com a sua dor nesse momento. Deus está te amando nesse momento. Nas menores coisas, numa unha encravada que está te incomodando, isso interessa ao coração de Deus. Isso importa para Deus. Mas Ele te pede: fazei tudo o que eu te disser. Porque nessa frase, porque nesse chamado, porque nessa exortação, está contida a chave da nossa felicidade. E a chave da nossa felicidade é a obediência aos planos de Deus. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Muito melhor do que eu mesmo. Eu posso até pensar que sei o que é o melhor para mim. Como muitas vezes a gente ouve dizer aí fora: da minha vida cuido eu sei o que é melhor para mim. Não sabe. Deus sabe o que é melhor para você. Deus é quem sabe o que é o melhor para cada um de nós. E o que é melhor para você, escuta o que eu vou te dizer. O que é melhor para você, creia nisso. O que é melhor para você, Ele está providenciando neste exato momento. Você crê nisso, meu irmão? Creio. Diga, levante a sua mão e diga: eu creio. Eu creio, Senhor. Vai chegar agora? Vai chegar amanhã? Vai chegar daqui a uma semana? Não sei. Mas aquilo que é o melhor para você, Deus está providenciando agora. Pode ser que tarde um pouquinho, pela sua vontade, pela sua espera, pela sua contagem, pelo seu tempo. Mas no tempo de Deus, aquilo que é o melhor para você, Ele está providenciando agora e vai chegar na hora certa. Amém? Amém, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.